Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas, dando continuidade à nossa análise de risco, análise de sensibilidade. Eu queria que vocês observassem agora, veja que agora eu estou no mesmo arquivo, só que a gente já fez aquela análise de sensibilidade 1, eu quero fazer uma análise de sensibilidade 2, é a segunda aba do arquivo. Eu tenho um fluxo de caixa aqui, bem simples, tranquilão, né, para a gente poder analisar. Então veja que eu tenho aqui 4 anos e o fluxo de caixa específico estimado para esses 4 anos. Ou seja, ele começa com menos 80, primeiro ano 20, 30, 40 e 50. Bem simplesão. E uma TMA base de 12% ao ano. Tá? Vamos colocar aqui ao ano. Pronto, fica mais bonito. Agora eu vou calcular o VPL de referência, vamos dizer assim, para essa condição. Ou seja, essa condição específica vai ser a minha condição base. E eu calculei e deu o resultado 22,02. Ou seja, se nada disso daqui se alterar, o VPL é 22,02. E agora eu vou analisar, segundo essa minha tabela aqui colocada, observe. Tá? Né? Vamos começar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Segundo essa condição aqui, eu vou considerar variações percentuais sobre o meu parâmetro. No caso aqui, o primeiro parâmetro que eu vou analisar é o fluxo de caixa zero. Observe que, se não variar nada, o resultado é o 22,02. Agora, se ele cair 10%, ou seja, 80, que é esse valor aqui, menos 10%, qual é o resultado do meu VPL? No caso, o meu VPL vai para 30,02. Se esse menos 80 cair 20%, reduzir, vai para 38,02. Se ele cair 30%, 36. 50%, 62. Ou seja, se ele cair a metade, por exemplo, for menos 40, vai ser 62,02. Como é que eu calculei isso? Tá? Observe. Eu peguei o cálculo do VPL, a taxa de juros é a mesma, 12%. Veja, não estou me baseando na variação da TMA, estou me baseando na variação do fluxo de caixa zero. Tá? Em vermelho está aqui os fluxos de 20 a 50, não se alteram. E agora eu vou pegar o fluxo de caixa zero, ó, o C4 aqui no caso, C4, eu aqui na minha planilha, e vou multiplicar por 1 mais a taxa de desconto ou de redução que eu vou estar trabalhando. Então, se for 50%, ele vai multiplicar por 1 mais menos 0,5, ou seja, vai multiplicar por 0,50. Ou seja, esse mais aqui vai ser menos 40 aqui, nesse resultado aqui. Ou seja, vai me dar 62,02. Observe que agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que para a taxa 1 mais E5. No meu E5 aqui é essa taxa que está aqui, ó, exatamente aqui. Vamos colocar aqui, vamos ver se eu consigo diminuir. Ó, observe. Diminuir aqui. Não ligue para o gráfico agora. Ó. É que a minha... Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, exibir barra de forma. Pronto. Ó, observe aqui, ó, né? Essa fórmula está baseada nessa taxa, ou perdão, nesse valor de desconto que eu vou aplicar, ou na redução que eu vou aplicar sobre o fluxo de caixa zero. Então, eu estou reduzindo o fluxo de caixa zero em 40%. Né? É a mesma coisa que eu multiplicar o 0,80 vezes 0,60, vai. Eu estou reduzindo em 40% o meu fluxo de caixa zero. E o reduzindo em 30%, multiplicando por 0,70. Isso com base nessa minha expressão aqui colocada. Fazendo isso, observe, eu tenho basicamente um gráfico que vai me dizer, né, qual é o comportamento do meu VPL caso haja uma variação no meu fluxo de caixa zero. Claro que aqui eu tenho crescendo 10%, crescendo 20%, crescendo 30%, crescendo 40%, crescendo 50%. Ou seja, qual seria o meu VPL, por exemplo, se eu tivesse menos 120 aqui de fluxo de caixa zero, que seria esse caso 50. Ou seja, 80 mais 50%, ou seja, mais 40%, ou seja, seria menos 120. Seria um resultado negativo. Então, com esse gráfico, com esse
com essa tabela aqui, eu consigo montar um gráfico que é basicamente esse meu gráfico aqui, ó. Ó, esse que está em azul mais claro aqui, ó. Observe que é esse que está vinculado a essa tabela. Esse meu gráfico azul aqui indica qual é o comportamento do meu VPL em função da minha variação, certo? Para positivo ou para negativo, ó, observe. Nesse lado aqui negativo, menor. Desse lado aqui positivo, maior, o meu valor, maior negativamente, ou seja, mais negativo, tá? Indicando que, a partir desse ponto aqui, observe, né, eu teria um break-even, ou seja, uma quebra, né, um ponto em que ele se torna negativo. Ou seja, basicamente, um valor de fluxo de caixa zero que vai fazer com que o meu fluxo seja negativo. Então, observe que esse é o gráfico para essa primeira análise. Agora, eu sugiro que você faça o restante das análises, tá? Então, esse meu gráfico que está aqui como resultante, observe, ele traz variações para o fluxo de caixa 1, para o fluxo de caixa 2, para o fluxo de caixa 3. Ou seja, eu vou pegar cada um dos fluxos e vou variar menos percentualmente e mais percentualmente. Então, ó, vou pegar aqui só para você ver. Seria este meu fluxo, né? A taxa de juros inicial. Esse meu fluxo aqui, o primeiro, né? Que seria o 1, reduzindo ou subindo em relação percentual aquilo que eu estou dizendo, no caso mais 50 vezes 1,5 aqui, né? E aí do 2 até o 4 está aqui colocado, ó, mais o menos 80. Isso significa que esse VPL vai ser determinado com base na variação para esse meu fluxo de caixa 1 em mais 50%, perdão, em menos 50%, em reduzir 10%. Perdão, desculpa, em reduzir de 20 para 10. Tá? Então, na realidade, o que eu tenho? Esse meu fluxo de caixa 1 aqui está variando em menos 50, ou seja, 10, até mais 50, ou seja, mais 10, 30. Ou seja, de 10 a 30. Tá? Então, os valores do fluxo de caixa 1 estão variando segundo esse meu percentual aqui. Eu até poderia incluir uma coluna aqui de fluxo de caixa 1, se você quisesse, mas não precisa. E agora eu monto esse meu gráfico. Observe que, né, vamos ver aqui qual que é o fluxo de caixa 1 aqui. Ó, aqui eu tenho. O fluxo de caixa 1 é esse laranja aqui. Ó. Esse fluxo de caixa 1 aqui seria o resultante dessa minha variação. Ou seja, tá? Esse meu laranjinha aqui, ó, tá? Indica as possíveis variações. Olha aqui, ó, fluxo percentual de fluxo de caixa 1. Variações do meu VPL em função das variações do meu fluxo de caixa 1. Ou seja, ao terminar isso daqui, né, eu sugiro que você o faça, você vai verificar que, basicamente, existem alguns parâmetros que geram mais sensibilidade em relação a variações da TMA, que são aqueles parâmetros que mais têm, vamos dizer assim, mais são verticais, vamos dizer assim, que seria aquele coeficiente angular, né? No meu caso aqui, tá? No caso que eu já calculei, seria esse aqui, ó, que seria o fluxo de caixa 4. Nesse caso, o fluxo de caixa 4 é o que mais gera, é aquele que mais está, vamos dizer assim, próximo do meu eixo Y. Todos os restantes estão abaixo dele. Quer dizer que geram menos sensibilidade. Então, aquele parâmetro que é mais sensível sob o ponto de vista positivo aqui seria o fluxo de caixa 4, né? Que seria esse fluxo de caixa aqui. Esse aqui é o mais importante para o meu projeto, sob o ponto de vista positivo. Ou seja, quanto mais ele aumenta, mais aumenta o meu VPL. Sob o ponto de vista negativo, o fluxo de caixa 0 é o mais importante. Observe que nesse caso aqui, o fluxo de caixa 0 está indicando para você, tá, uma variação, né, maior do que esse verdinho aqui. Esse verdinho aqui é a minha TMA. Tá? Então a TMA o VPL em função da minha TMA. É aquilo que a gente já tinha acostumado a calcular anteriormente. Como é que eu posso saber se eventualmente um é maior que o outro ou coisa parecida? Eu posso eventualmente utilizar
alguns parâmetros. Por exemplo, se eu clicar duas vezes nesse no gráfico, no eixo, ou clicar com o lado direito do mouse, eu posso adicionar uma linha de tendência. Ao adicionar uma linha de tendência, eu posso dizer que ela é linear, eu posso exibir a equação no gráfico, ou seja, ele vai criar uma linha de tendência que seria muito próxima desse meu gráfico aqui, dessa minha linha azul, e indicar aqui, próximo ao meu gráfico, uma equação. Ou seja, lembrem que a equação indica, ó, cruza no 2202, que é esse ponto aqui, que é a minha base, certo? E ela tem um coeficiente angular aqui de menos 80. Então, se eu calcular o coeficiente angular para essa aqui, fazendo uma linha de tendência também, ó, clica com o lado direito, adicionar linha de tendência, certo? Clica aqui em linear e exibir a equação no gráfico. Você vai ver que aqui é menos 30,035, ou seja, claro que quanto maior o valor em módulo aqui, certo? Você tem uma maior variação, um coeficiente de variação do, vamos dizer assim, da linha de tendência em relação ao meu eixo de referência, que é o 2202. Então, de uma certa forma, eu tenho uma condição que me dá, vamos dizer assim, uma análise que indica que, obviamente, esse aqui é maior que esse, é visualmente maior. Esse aqui é 30, esse aqui é 80. Agora, esse aqui, por exemplo, esse menos 30 aqui, é maior do que esse aqui? Esse aqui eu já fiz o cálculo, ó. Esse aqui é 31,776. Então eu posso dizer com tranquilidade que o meu projeto é mais sensível a variações do fluxo de caixa 4 do que do fluxo de caixa, da TMA, que é menos 30. Então, por essa análise aqui, eu posso ter uma base aí para poder eventualmente tomar uma decisão. Essa decisão seria qual? Seria a verificar qual seria os parâmetros em relação ao meu projeto que fazem com que esse projeto se comporte variando aquilo que para mim é importante. No meu caso é o VPL. Tá? Então o VPL, ele, vamos dizer assim, tem um comportamento, vamos dizer assim, maior ou menor em função das variações dos parâmetros, em função de como eles estão aqui colocados. Então aqui ó, tem o fluxo de caixa 1, o fluxo de caixa 2, ou 3, ou 4 e até a TMA. Então eu variei todos os parâmetros do meu projeto. Eu vejo que os parâmetros são esses aqui. Então TMA, o fluxo 0, 1, 2, 3 e 4. O fluxo 0, 1, 2, 3 e 4 e a TMA. E, obviamente, como parâmetro de referência, eu utilizei o 2202. Então eu sugiro que você analise, verifique e veja que essa é uma possibilidade de você utilizar, né, a ferramenta que já está dentro do Excel para poder calcular isso. Depois, mais tarde, a gente vai ver que eu tendo uma ferramenta de simulação, ele pode criar esse tipo de gráfico, vai facilitar a nossa vida. Mas veja que você pode fazer isso com certa tranquilidade usando o próprio Excel, ok?